Muito bem. Estamos ao vivo pelo Facebook do SIC. Eu acho que vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Ó, vi que a Carol já respondeu que está online ali. Vamos começar então, 19h01, a gente já dá sequência. Damos mais esse minutinho para o restante do pessoal entrar. E aí já vamos dar sequência. Estão me ouvindo bem? Aqui tá tudo claro. Aqui tá tudo perfeito também. Show de bola, ótimo. Bom, pessoal, então acho que vamos dar início. Vamos começar. Boa noite a todos. Me chamo Bruno Benini, faço parte do SIC, sou o segundo vice da indústria. E hoje a gente veio falar um pouco sobre um dos pesadelos das empresas, né? Acho que um dos custos mais representativos do comércio e das indústrias, hoje em dia, que a gente tem é a energia elétrica. E hoje a nossa ideia é abordar diferentes soluções que as empresas podem aproveitar para reduzir seus custos com a energia, né? Eu tenho certeza que vai ser uma live super útil e que a gente vai utilizar muitas empresas nesses momentos. Vamos poder ajudar. Para trazer mais informações sobre esse tema, o SIC, ele acabou convidando a Comerc Energia de Bento Gonçalves, né? Falando um pouquinho da Comerc, eles são um dos maiores gestores de energia do país. Eles atendem mais de 2.300 unidades de consumo em todo o Brasil. E também realizam atendimento de clientes gaúchos através do escritório aqui na cidade de Bento Gonçalves. Então, para o papo de hoje, a gente trouxe os dois engenheiros de energia, o Jefferson Silva e o Pedro Pescador. Ambos eles atuam na gestão de consumidor de energia elétrica. E eu vou passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar e dar uma resumida aí do que a gente vai falar um pouco hoje à noite. Por favor, pessoal, fiquem à vontade. Bacana, Bruno. Obrigado pela introdução, obrigado pela apresentação nossa aí. É um prazer poder estar aqui, né? A gente agradece o convite do SIC, enfim, é um momento bem bacana mesmo, né? A gente entende que o timing também do evento está sendo muito pertinente, né? Porque diversas empresas têm procurado essa solução de redução de custos agora e essa questão da energia pode casar muito bem, né? A ideia aqui é a gente falar de diversas soluções, né? Desde a mais ampla, onde mais empresas vão poder se beneficiar, até soluções mais específicas, onde algumas empresas de um porte um pouquinho maior vão poder aproveitar, né? Então, a ideia é que seja um evento que a gente traga informações para todos e todo mundo possa aproveitar. Até para a gente iniciar, acho que seria legal uma reflexão, né? A gente pegando a média dos nossos clientes que a gente atende, outras empresas que a gente visita, a energia, ela fica ali entre os 3 a 5 maiores custos da empresa. Então, normalmente vem ali folha de pagamento, matéria-prima e energia já está ali, né? Já está praticamente em terceiro lugar. Então, quando a gente para e reflete sobre isso, né, a gente vê como é importante a gente dar uma olhada sobre esse tópico, né? Como a gente, trabalhando em cima dessa gestão, o que a gente não pode trazer de mais competitividade para a empresa, né? Reduzir um desses principais custos, né? Então, essa que é a ideia hoje, a gente comentar aqui formas que a gente consegue melhorar esse ponto, né? Então, falando um pouquinho... Legal, né? Vamos ver o que a gente consegue auxiliar o pessoal aqui do SIC, principalmente. Então, comentando um pouquinho da Comerc, né, só para trazer um norte, a gente trabalha com essa parte de energia desde 2001, que a Comerc trabalha, e naquele momento a gente era focado na parte de gestão de mercado livre de energia, e com o passar dos anos a gente entendeu que a gente não podia só olhar para a questão do mercado livre, que a gente até vai comentar depois o que é exatamente essa possibilidade. Mas a gente começou a olhar como um todo, né, olhar para uma solução de energia de várias frentes diferentes, que é o que a gente vai abordar aqui. Então, que a gente comentou, desde a mais ampla até a mais específica. E daí, para a gente atender, então, os clientes gaúchos com mais qualidade, a gente abriu um escritório em 2017 aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui em Bento Gonçalves. Até era a cidade onde a gente mais tinha cliente, até como curiosidade, porque a gente acabou abrindo aqui a empresa, né, e também porque a Comerc pensa muito nos colaboradores. Aqui é uma cidade ótima de morar, né, a gente tem gostado muito de ficar aqui, enfim, e tem sido bem bacana essa experiência. Para fechar, só então, como o Bruno já trouxe, né, o meu nome é Pedro Pescador de Mello, acabei trocando a ordem. Eu sou engenheiro de energia formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e a gente atua na gestão, então, de energia dos consumidores aqui do Rio Grande do Sul. E eu passo a bola aí para o Jefferson poder se apresentar também. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos em participar do webinário e também esse convite do SIC para a gente realizar esse bate-papo, né? Como o Pedro disse, é um assunto que está bem alto, é um assunto bem pertinente, principalmente por ser um dos maiores custos das empresas. Então, a gente acredita que consegue
trazer boas informações aí para vocês e compartilhar bastante coisa que a gente está observando no mercado. Como o Bruno comentou, né, eu me chamo Jefferson da Silva Alexandre, também sou engenheiro de energia formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho juntamente com o Pedro na gestão de consumidores do mercado livre de energia aqui em Bento Gonçalves. Então, até para a gente começar já esse nosso bate-papo, trocar algumas experiências, passar algumas informações, eu passo a bola de volta para o Bruno aí, para a gente começar esse bate-papo. Show de bola, cara. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aí por estarem nos apoiando, estarem conosco nessa. Então, acho que para iniciar, eu gostaria de direcionar a nossa conversa, né, para soluções de redução de custo. Dentro do que a gente vai falar hoje, o que vocês entendem, o que pode causar o maior impacto para... Legal, Bruno. Bacana esse teu questionamento para a gente poder iniciar, né? Hoje, se a gente olhar o que mais está em voga, né, o que mais se comenta até a própria mídia, o que a gente mais escuta quando a gente visita empresas é a questão da energia solar, né? E isso é bacana também porque é uma solução que é amplamente, né, todo mundo pode se beneficiar dela, digamos, né? Mas em contrapartida a gente entende que não é a melhor solução, né? Em alguns casos ela é, em outros casos ela não é, então vai depender muito de caso a caso, né? A gente entende assim que o maior impacto que a gente tem é a questão do Mercado Livre. Mas, né, basicamente o Mercado Livre o que é? Né? Uma solução onde o consumidor deixa de comprar energia da RGE, por exemplo, e ele vai comprar energia diretamente de um fornecedor e negociar assim como ele faz com qualquer outro insumo dele. Mas o grande ponto desse mercado é que ele é uma solução específica para alguns consumidores, né? Ele não é uma solução que todo mundo possa aproveitar como energia solar, por exemplo, né? Então, a ideia é que a gente partir da solução mais ampla, onde mais empresas vão poder se beneficiar, desde um comércio, uma indústria, um shopping, um centro de eventos, enfim, né? E a gente ir entrando mais a fundo e daí direcionando um pouquinho mais para cada tipo de empresa mais à frente. Então, para começar, entendo que a solução que é mais abrangente possível e vem um passo antes da energia solar, até para a gente poder otimizar esse investimento no segundo momento, é a parte de eficiência energética, que o Jefferson trouxe alguns casos, alguns cases nossos aí, e pode comentar melhor sobre esse tópico. Perfeito, Pedro. Até como o Pedro comentou, né, eficiência energética é um assunto bem amplo, onde a gente consegue trabalhar com várias empresas, diferentes perfis de empresas, e é um assunto também que ele vem estando bem em alta nessa questão, principalmente pela busca da economia de energia, né? Quando a gente comenta de eficiência energética, a gente comenta de melhorar a eficiência do processo, realizando muitas vezes o mesmo trabalho, gastando um pouco menos de energia. Então, o intuito realmente é reduzir esses gastos com energia e, como a gente disse, a gente consegue trabalhar essa questão de eficiência energética em diferentes empresas, independente do perfil, né, em várias frentes. Como até a gente comenta, né, é uma frase bem recorrente do nosso dia a dia, a energia mais barata é aquela energia que a gente não paga, né, então a gente sempre busca realmente reduzir esses gastos com energia e melhorando esse nosso processo de produção, enfim, melhorando esse processo das empresas, tá? Então, o intuito hoje até é comentar algumas frentes que todas as empresas consigam trabalhar realmente nessa parte de eficiência energética. E uma frente que a gente sempre traz, que é uma frente que abrange todos os tipos de perfis, é a parte de iluminação. Então, desde um comércio ou uma empresa maior, eles possuem essa parte de iluminação, e essa iluminação é um gasto significativo, querendo ou não, para essas empresas. Então, a gente sempre traz essa frente, que é uma frente que abrange todos os perfis, né? Onde, quando a gente comenta de eficiência energética, a gente, visando a iluminação, a gente busca uma troca de equipamentos, uma troca de iluminação. Por exemplo, quando a gente olha para alguns comércios, algumas empresas, eles ainda possuem uma questão de iluminação por lâmpadas fluorescentes ou a questão de vapor metálico, e a gente busca trocar todos esses equipamentos, essa iluminação, por uma iluminação LED, né, que é uma iluminação mais eficiente. Então, a gente acaba tendo a mesma qualidade de iluminação, só que gastando menos energia. Então, essa é uma frente que a gente realmente consegue trabalhar com todas as empresas, independente do tamanho, né, desde comércios menores até empresas maiores. Acho que é um ponto bem bacana se a gente focar, assim, ainda mais agora no inverno em Bento, né, agora fica um pouquinho mais quente aqui, mas dos comércios que a gente tem aqui, basicamente, o maior consumo deles vai ser energia elétrica, iluminação, né? É o que o ar-condicionado praticamente vai estar desligado, então no verão ele chega a ter um peso, né? Mas agora no inverno é basicamente isso, só iluminação num restaurante, por exemplo, em outros locais.
Então, como é importante olhar para isso, né? É um trabalho que a gente faça que é uma vez instalado que a gente consegue ter um benefício aí perpétuo, né? Que a gente fala, até, claro, até a lâmpada ter que ser trocada. Mas, enfim, uma ação que a gente toma que ela perpetua por muito tempo, né? Legal, super legal. E aproveitando o gancho, vocês conseguem comentar sobre algum case desses projetos e qual que seria mais ou menos a economia de cada um deles? Legal, Bruno. Até a gente ia comentar mais algumas frentes, tá? Que as empresas conseguem trabalhar, até para comentar mais algumas frentes ou algumas opções que as empresas podem ter, tá? Até puxando o gancho do Pedro, que ele comentou que no inverno a iluminação muitas vezes é muito mais pesada nessa questão de energia, no gasto com energia, e no verão é a questão da climatização, né? Então, quando a gente olha para outras frentes, por exemplo, a questão de climatização e refrigeração, a gente também consegue trabalhar com essa questão de eficiência desses equipamentos, né? Então, desde troca de ar-condicionados para comércios, troca de refrigeradores em supermercados, enfim, trocar em indústrias a questão de chillers antigos por chillers novos mais eficientes. Então, tudo isso são pequenas ações que trazem uma redução muito grande, muito significativa para essas empresas, independente da frente, né? Então, a gente consegue trabalhar com qualquer equipamento que consuma energia, que utilize energia para realizar algum trabalho, como também motores, bombas, compressores. Então, realmente, quando o Pedro comentou que a gente ia começar por eficiência energética, que era uma solução bem ampla, realmente a gente consegue trabalhar com quase tudo, assim, em questão de eficiência energética, né? Buscando sempre equipamento mais eficiente, sempre buscando reduzir esses custos com energia. Então, a gente, basicamente, é isso, né? E até comentando agora dos cases, né? A gente trouxe 2 cases hoje para apresentar para vocês. Um deles, inclusive, é a parte de iluminação, onde a Comerc ESCO, que é a empresa do grupo Comerc que cuida dessa parte de iluminação, de eficiência energética, desculpa, ela realizou um projeto em Santa Catarina, em um pavilhão, toda essa questão de iluminação, né? Então, até imaginando um pavilhão, né? Quando a gente imagina um pavilhão, a gente imagina uma estrutura muito grande, com vários pontos de luz, várias luminárias, enfim. Então, a gente realizou um projeto nesse sentido. Naquele caso, o gasto com iluminação era um dos maiores gastos deles na parcela de energia. Então, como era tão representativo isso, quando a gente trouxe uma redução, também foi muito representativa. Então, a gente realizou toda a troca da iluminação deles, que era a questão tubular fluorescente e as luminárias de vapor metálico, toda para uma iluminação LED. Então, só essa ação de realizar essa troca de equipamentos já trouxe uma economia de cerca de 72% no consumo mensal deles, sabe? Isso dava em torno, na época, como eu disse, eles gastavam muito com iluminação, dava em torno de R$80 mil por mês. Então, bastante. Mas como a gente disse, né, essa parte de iluminação é uma frente que a gente consegue trabalhar em vários tipos de empresa, independente do perfil. Tanto um comércio menor, por exemplo, igual o Pedro disse, no inverno, a parte de iluminação também é uma parcela significativa da parte de energia, dos gastos com energia. Então, qualquer redução ali também é muito significativa. Então, a gente trouxe esse case um pouco maior que a gente tem, mas com o intuito também de comentar que, independente do perfil da empresa, é muito válido olhar para esse lado também, né? Eu diria até, se a gente se focar um pouquinho mais no percentual e não no montante absoluto ali, né, a gente está falando de 72%, né? Então, outro lugar, assim como um pavilhão, por exemplo, de logística, alguma coisa assim, que tenha, né, o foco seja iluminação, ele vai ter um impacto tão grande quanto, né? Claro que vai depender de como é que é o cenário atual, né? Qual o tipo de iluminação que ele tem hoje para ele fazer a troca. Mas, enfim, são potenciais bem interessantes, né? Se a gente pegar um exemplo bem simples, né? Uma lâmpada tubular que normalmente tem nos comércios, assim, aquela comprida, né? Uma lâmpada fluorescente, ela vai gastar em torno de 40 watts, né? A potência da lâmpada. Se a gente pegar uma de LED, vai ser 18. Então, a potência ela já é menos da metade, né? Então, para atingir aquele 72% não é tão difícil, né? Dependendo de quão antiga é a instalação, é simples, né? Algo que todo mundo pode aproveitar. Legal, legal. E aproveitando, qual que é o modelo de negócio da Comerc ESCO para esse tipo de projeto, falando em eficiência energética? Ótima pergunta, Bruno. Eu acho que até a gente vai conseguir responder a pergunta da Ana, que acabou aparecendo ali o comentário da Ana, onde atualmente, né, a Comerc ESCO, ela possui, principalmente questão de perfil de cliente, ela possui um perfil de cliente, um foco em empresas que consomem mais energia, tá? Que provavelmente tem um potencial aí para a questão de mercado livre de energia. Até depois eu explicar um pouquinho melhor sobre esses requisitos, tá? Então, ela tem um perfil de cliente direcionado
e a gente tem alguns modelos de negócios. Dentro disso, a gente tem 2 modelos de negócio, na verdade. A primeira alternativa é a questão da locação, tá? Onde a gente realiza todo o projeto, a gente vai a questão atrás de fornecedores, equipamentos, como a Ana chegou a perguntar ali para a gente, então a gente traz a questão de fornecedores, equipamentos, e a partir disso, a Comerc Esco em si faz o investimento inicial para o cliente, tá? Então, a Comerc Esco, ela faz esse investimento inicial para deixar o projeto rodando. E a partir disso, o cliente vai pagando algumas parcelas, que são parcelas menores que a economia que ele tem por esse projeto, para ir pagando a Comerc desse investimento. Então, é um perfil de negócio, é uma alternativa que a gente observa muitas empresas terem interesse, até por não ter essa questão do investimento inicial, né? Então, a gente tem já uma redução desde o começo, sem ter esse investimento inicial. Então, esse é o primeiro modelo de negócio. E o segundo modelo de negócio que a Comerc Esco trabalha é onde o cliente realmente daí já faz o investimento inicial. Então, ele tem que desembolsar, tem que aportar esse dinheiro inicial para fazer o projeto. Então, é basicamente esses 2 modelos de negócio que a gente tem hoje dentro da Comerc Esco, tá? Legal. A pergunta da Ana veio bem de encontro com a pergunta que eu tinha feito para vocês, né? Na hora certa. Obrigado, Ana. Obrigado por vocês complementarem. Depois que a gente tem essa redução de consumo, né? Depois que ela é feita, qual outro tipo de solução que vocês indicam para as empresas? Legal. A gente vai mais... Continua sendo bastante amplo, né? Tanto quanto a eficiência energética, né? A gente vai entrar agora na parte de energia solar, né? A gente entende que é algo que tem ganhado cada vez mais espaço no cenário, ainda mais no Brasil agora, né? E o grande diferencial desse tipo de tecnologia é que ele é extremamente modular, né? Ou seja, a gente consegue aumentar um sistema muito facilmente, a gente consegue botar em pequena quantidade, em grande escala, enfim. E o ganho de escala da energia solar, ela não é tão grande quanto em outras tecnologias, ou seja, né? O cara que vai botar um projeto pequeno para um cara que bota um projeto grande, ele não vai ter um custo tão diferente pelo megawatt pico instalado, né? Então, é possível ele ter uma pequena geração na casa dele, no comércio, onde for. Já se a gente olha para outros tipos de energia, já não é possível isso, né? Um parque eólico, por exemplo, a gente precisa de um investimento muito grande, a gente precisa ter uma escala muito grande para que seja financeiramente atrativo, né, um investimento desse. Já a energia solar, a gente consegue fazer isso de uma maneira um pouquinho mais fácil, né, de uma escala um pouco menor. Né? Legal. E sobre esse assunto que tu está comentando, né, Pedro, que tipo de empresa que vocês entendem hoje que são mais propensas a aproveitar esse tipo de solução? Legal. Eu acho bacana comentar isso, é sempre complementar, né? A gente organizou mais ou menos a ideia, foi de, tipo, falar, né, uma solução que sempre complementa a outra. Por que a gente fala isso? Quando a gente fala de energia solar, a gente vai ter um investimento, a gente vai ter que modelar ele pelo tamanho que é o consumo hoje de vocês. Então, se a gente conseguir encaixar antes, por exemplo, a eficiência energética e ter um investimento menor para fazer, vai ser sempre melhor, né? Mas focando, então, na energia solar, quem a gente entende que mais se beneficia? Bom, a energia solar ela é possível em qualquer segmento, né? Então, a gente pode botar, né, desde uma casa até uma indústria, né, sem problema algum. É possível, né? Só que o que a gente tem que estar ciente da energia solar? Ela é uma solução bacana, né? Ela é super descentralizada, isso é muito legal, mas ela sempre tem um investimento grande envolvido que a gente vai ter, né? A gente tem que estar ciente que isso vai acontecer, por mais que seja por uma linha de financiamento, a gente vai ter um investimento grande que vai estar sendo alocado ali. E o que é importante? Beleza, a gente vai fazer uma compra, vai ter um investimento alto, mas a gente tem que sempre procurar quem é que vai ter o retorno mais rápido desse investimento. Vai ser o consumidor que tem energia mais cara, né? Então, a pessoa que tem energia mais cara vai retornar esse investimento mais rápido, né? A gente fala o tempo de retorno, o payback, vai ser mais curto. E não sei se é de conhecimento de todos, mas quando a gente tem consumidores de energia, a gente tem algumas classes diferentes. E cada um paga um pouco mais caro ou um pouco mais barato pela energia. Então, nas nossas casas, a gente paga muito mais caro que uma indústria, por exemplo, né? Então, a gente tem essa diferenciação entre a baixa tensão e a média alta tensão, que daí vão ser 2 tarifas diferentes. Então, o consumidor que está em baixa tensão, a gente entende que a energia solar casa muito bem. É uma solução muito... ela é muito eficiente, digamos, né? Então, enquanto a gente vai falar ali que o tempo de retorno vai ficar entre 3 a 5 anos, né? Que é um investimento super atrativo, digamos, né? Quando a gente olha para alta tensão, esse investimento ele já se alonga cada vez mais, né? Ele vai ficando ali de 5 a 7 anos, dependendo da indústria, dependendo do consumo. Claro que a gente está falando em linhas gerais aqui,
né? Então, de uma maneira resumida, quem a gente entende que pode aproveitar são os pequenos consumidores. Daí, residência, comércio, né, pequenas indústrias, é uma solução que encaixa muito bem, né? Acho que ficaria por aí, assim. Legal. Acho que é importante a gente saber sobre essa questão do consumidor, né? E onde essa solução acaba sendo mais otimizada para o consumidor. Mas, de qualquer forma, a gente vê muita indústria analisando essa possibilidade. Vocês poderiam, talvez, comentar um pouco sobre essa questão da energia solar na alta tensão? Claro, legal. Realmente, isso é bem comum. A gente visita muitas indústrias, né? E esse assunto sempre vem em pauta, né? Que nem a gente tinha adiantado antes, a gente entende que a solução que tem o maior retorno, né, o maior impacto na redução de custo de uma empresa e o menor investimento é a questão do mercado livre. Porque a gente vai atrás de um grande fornecedor que já está gerando energia em escala, fazendo isso barato, a gente vai comprar dele e poder consumir, né? Então é difícil a gente concorrer com ele tentando fazer a nossa própria geração. Mas a gente vai comentar um pouquinho já na sequência quem é que pode e quem não pode para o mercado livre. Então, quem a gente entende que não pode estar nesse mercado ainda, ou seja, ele não atinge o pré-requisito de tamanho, ele é um pouquinho menor, talvez comece a fazer sentido esse consumidor analisar, né? Então, os consumidores ali que vão ter uma fatura até, vamos já trazer alguns números, né? Até uns 20 mil reais por mês, talvez a energia solar possa fazer sentido. E, claro, tem que ser avaliado caso a caso e analisar a situação do consumidor, né? Porque é um consumidor que não vai poder daí ir para o Mercado Livre, comprar de um outro fornecedor. Enfim, ele vai estar, digamos, ele vai ter menos opções à disposição dele, né? Legal. Já pegando o gancho de que tu tinha comentado falar, né? E o que tu entende que existe algo nesse consumidor que ele possa fazer? Tem algo que ele possa fazer? Esse consumidor, tu diz o de alta tensão, seria... Exatamente. Assim, primordialmente a questão dele otimizar a questão da eficiência energética, né? E acho que tem outros pontos também que a gente pode dar uma olhada, acho que o Jefferson pode comentar, daí mais focado na parte que ele tem que ter de cuidado ali no mês a mês, né? Perfeito, Pedro. Fora todas essas questões que a gente já comentou, eficiência energética, solar, existem alguns pontos de atenção também que a gente sempre comenta para esses consumidores de média e alta tensão, né? São basicamente 3 pontos de atenção. Um deles é a questão da estrutura tarifária, a questão da otimização de demanda e a questão do fator multa por fator de potência, né? Até explicando um pouco melhor cada um. A partir do momento que a empresa é enquadrada como consumidor de média e alta tensão, ela se enquadra também em uma estrutura tarifária, onde ela tem 2 opções, no caso. Ela tem a opção estrutura tarifária verde ou azul, certo? Onde cada estrutura é mais direcionada a um tipo de consumidor. A estrutura tarifária azul, no caso, é direcionada mais ao consumidor que tem um consumo maior no horário de ponta, certo? Então, essa questão da estrutura tarifária, ela tem que ser muito avaliada também pelas empresas, é um ponto de atenção, como a gente comentou, né? Porque vai que a empresa, ao longo dos anos, muda seu perfil de consumo, aumenta um turno de produção, ou acontece alguma coisa que tem que reduzir o consumo. Então, tudo isso tem que ser avaliado para realmente entender se a estrutura tarifária que ela está enquadrada é a estrutura tarifária mais adequada para ela, né? Então, essa questão da estrutura tarifária seria isso. Quando a gente comenta já... Por favor, pode continuar. Beleza. Quando a gente comenta mais na parte de otimização de demanda, é mais no intuito de realmente realizar a otimização dessa demanda, onde que quando a gente está considerando um consumidor de média e alta tensão, esses consumidores eles possuem uma demanda contratada, né? A gente possui uma demanda contratada com a distribuidora, que é uma disponibilidade que a gente chama. E até fazendo uma analogia com um cano de água, a gente pode fazer uma analogia, onde essa demanda contratada seria o cano de água. E todo o consumo de energia que a gente tem ao longo do dia é a água passando por dentro desse cano. Então, a gente tem que estar com esse cano, com essa demanda, no caso, mais otimizada possível. O porquê, né? Porque se a gente tiver com essa demanda menor do que o necessário, a gente vai acabar meio que estourando esse cano. Então, a gente vai ter uma ultrapassagem de demanda. Isso gera multas para as empresas. Então, é um ponto de cuidado, porque essas multas, elas são bem significativas. A gente pode comentar que são multas que pesam bastante no bolso dos consumidores e é uma multa desnecessária, querendo ou não. Então, a gente consegue trabalhar bem essa questão da otimização de demanda. Mas também tem a contrapartida, né? Quando a gente tem um cano muito grande e tem um consumo máximo que não atinge nem a metade disso,
também é um ponto negativo. Por quê? Porque a gente está pagando por esse cano, está pagando por essa demanda contratada e não está utilizando. Então, querendo ou não, também é um gasto desnecessário. Então, a gente sempre tem que balancear qual é a demanda ótima, qual que é a melhor demanda para essa empresa, para não estar pagando multa e também não estar pagando uma demanda acima do que é necessário. Então, sempre visando essa otimização dos custos com energia, né? E um último ponto, o terceiro ponto que eu trouxe aqui, é a questão do fator de potência, que muitas empresas, algumas empresas no caso, né, elas acabam sofrendo mensalmente uma multa por fator de potência, que seria basicamente, de forma simplificada, por questões de equipamentos que elas possuem dentro da empresa, elas acabam sujando a rede, jogando essa energia reativa para a rede. Então, elas acabam gerando multa disso. Então, a distribuidora cobra uma multa por essa sujeira da rede, sabe? Então, tudo isso é uma questão que a gente também consegue trabalhar. Então, no caso do fator de potência, seria banco de capacitores, por exemplo. Então, são esses 3 principais pontos que a gente consegue controlar mensalmente a partir da nossa fatura, né? A gente consegue acompanhar a estrutura tarifária que ela se encontra, a demanda que é contratada, se está tendo multa, se não está tendo. Então, tudo isso é basicamente para otimizar os gastos com energia mensalmente, assim, na fatura, acompanhando a fatura da empresa. Legal. Muito bacana essas soluções aí que vocês demonstraram. Acho que dá para trazer uma economia bem significativa para as empresas, né? E eu pergunto para vocês, além das soluções de energias que vocês estavam comentando, né? Eu acho que até o pessoal que está em casa, gostaria de entender um pouco mais como é que funciona essa questão do mercado livre de energia, né? Vocês talvez conseguiriam explicar um pouco mais sobre esse assunto para o pessoal? Com certeza. Até emendando aqui, legal que o público está interagindo aqui. O Rogério Capuani fez um outro questionamento aqui também. Eu vou colocar tudo junto na resposta, né? Respondendo assim, ele perguntou quais são os impactos que cada uma dessas soluções podem ter, né? Tentar enumerar elas, assim, digamos, o número de quanto seria essa economia. Então, só para voltar ali aquela questão da eficiência energética, independente da escala da empresa, então a gente pode pegar um comércio, a gente pode pegar um pavilhão logístico, enfim, até um shopping, no caso, a gente pode falar de uma economia bem alta, né? Ela pode efetivamente chegar naqueles 50%, 70%, dependendo de quanto representa a iluminação naquele consumo. Quando a gente vai falar agora dessa parte de energia solar, é possível quase zerar a conta de um consumidor de baixa tensão. Ele pode pagar praticamente nada. Da alta tensão na energia solar já é um pouquinho diferente. E linkando com o que o Jefferson trouxe também, essa questão da demanda que o Jefferson falou, né? Ela sempre é para o consumidor da alta tensão, tá? Da alta média tensão, mesmo se ele tiver energia solar. Então, é um custo que ele não consegue fugir. Então, é mais importante ainda fazer essa otimização que o Jefferson falou, tá? Então, do baixa tensão ali, uma casa, um comércio, ele pode zerar, né? Então, a gente trouxe eficiência energética quando reduz, solar, e agora engatando no mercado livre, né? Só para fazer uma introdução, né? E para a gente falar de qual que é o potencial de economia, é legal a gente só explicar mais ou menos o que funciona. Existem 2 mercados que a gente vai conversar, né? Que existem, que é a parte do mercado cativo, que é o normal, que é o que a gente tem na residência, que é comprar energia e distribuição da RGE, e o mercado livre. Qual é a diferença dos dois? Bom, se a gente olhar a nossa fatura, a gente paga para usar a rede da RGE, aqui em Bento Gonçalves, da CE, em Porto Alegre, a gente paga um pedaço. Deu uma travada aí no Pedro, né? Acho que o Pedro travou. Deixa eu dar uma olhada aqui se talvez ele mandou. Deve estar restabelecendo conexão. Se tu quiser dar andamento... Perfeito, Bruno. Até comentando como o Pedro estava explicando, né? Quando a gente olha a diferença entre mercado cativo e mercado livre, essa introdução que ele estava fazendo, era simplesmente para explicar essa diferença entre os dois, né? Onde no mercado cativo o consumidor final, ele fica embaixo da distribuidora, tanto na parte de distribuição quanto na parte de energia. Então, existe 2 parcelas aí nessa questão do mercado, né? E exatamente isso diferencia um mercado para o outro. Por quê? No mercado cativo, a gente tem essa parcela de distribuição, que é a responsabilidade da distribuidora, e aonde, querendo ou não, ela fere os lucros da distribuição, né? E a parte de energia, que essa distribuidora tem o papel de comprar energia de um fornecedor e repassar para o consumidor final, quando esse consumidor está embaixo da sua concessão. Quando a gente olha já para o mercado livre,
essa parte de distribuição ela continua exatamente a mesma, então ela continua a responsabilidade da distribuidora, até o Pedro estava comentando de pedágio, né? Então a gente continua pagando esse pedágio por utilizar essa linha de distribuição, mas essa energia que a distribuidora tinha o papel de comprar, a gente vai negociar direto com o fornecedor. Então a gente consegue ir direto com o fornecedor, negociar alguns preços, condições, e é muitas vezes isso que traz a viabilidade para essa migração para o Mercado Livre. Então, resumidamente, seria isso. No mercado cativo, a gente ficaria embaixo da distribuidora, tanto na parcela de distribuição e energia, quando a gente visa já a questão do Mercado Livre, a gente consegue negociar a parcela de energia direto com o fornecedor, né? E a distribuidora continua cobrando aquele pedágio ali que a gente comentou. Então, de forma simples, eu acho que seria, de forma simplificada, seria isso. Simples e objetivo, muito bom. E tu consegue passar para nós quais são os benefícios desse mercado? Perfeito, Bruno, consigo sim. Como a gente comentou, né, um dos principais benefícios que as empresas buscam é sempre a redução de custos, né, com energia. Então, esse é um dos principais... Opa, voltou? Desculpa, os problemas do novo normal agora, né? Acabou tendo um probleminha na conexão aqui, mas já botei no 4G. Eu estava preocupado porque tinha tomado um choque. Energia, né? Pedro, até comentando, Pedro, já comentei a diferença entre mercado cativo e mercado livre, tá? E agora a gente está comentando um pouco sobre os benefícios também. Então, o principal benefício que muitas empresas buscam é a questão realmente da redução de custos, né? Por ter essa possibilidade de negociar direto com o fornecedor, negociar condições. Então, é um ponto que chama bastante a atenção das empresas, mas a gente tem vários outros pontos, né? Como, por exemplo, a questão da bandeira tarifária é um ponto que a gente observa no mercado cativo, onde todo mês tem uma bandeira tarifária, pode ser uma bandeira verde, amarela, vermelha, então essas bandeiras são sobre taxas na parcela de energia. E quando a gente já olha para o mercado livre, a gente já não tem essa diferenciação nessa parte de energia. Então, quando a gente compara a questão do mercado livre com o mercado cativo bandeira verde, a gente tem uma parcela de economia. Quando a gente olha para a bandeira amarela, tem uma sobretaxa nessa parcela de energia. Então, o mercado cativo fica um pouco mais caro. Então, a economia é maior em relação do mercado livre em relação ao mercado cativo, né? Então, tudo isso também é um benefício do mercado livre. Outro ponto muito importante é a questão da previsibilidade, onde, como a gente consegue negociar direto com o fornecedor, a gente consegue negociar uma questão mais a longo prazo, contratar energia a longo prazo para, por exemplo, 2021, 2022, e firmar esses preços. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade também nessa questão dos gastos com energia para esses próximos anos. E isso auxilia muito as empresas, né, por ter toda a questão de previsibilidade orçamentária, saber quanto que eu vou gastar com parte de energia, o quanto que eu posso investir em outra coisa, em outra frente da empresa. Então, tudo isso são os benefícios do mercado livre de energia. E até comentando agora um dos últimos pontos desses benefícios que a gente observa, é a questão da energia renovável. Porque quando a gente está no mercado livre de energia, as empresas têm o direito, eu vou explicar um pouco depois a questão dos requisitos e limites, mas tem um perfil de empresa que ela tem a obrigação de consumir energia renovável e tem um tipo de empresa que ela pode ter essa escolha também de consumir essa energia renovável. Então, essa questão da energia renovável é um ponto muito legal também do mercado livre de energia, porque tu não precisa, por exemplo, a gente estava comentando de energia solar, tu não precisa ter um painel solar, não precisa ter um projeto de um sistema solar em cima da empresa para consumir energia renovável. Então, a gente consegue também comprovar isso, certificar isso, que a empresa sim está consumindo energia renovável. Então, muitas empresas buscam por marketing ou por valores de empresa. Então, tudo isso é um ponto também que chama muita atenção de algumas empresas que migram para esse mercado. Legal. Já aproveitando o gancho, então, né? Quem que poderia aproveitar esse mercado, né? E quais são os requisitos mínimos que a empresa precisa? Legal, Bruno. Como a gente estava comentando antes, né? A gente sim tem alguns pré-requisitos ainda. A tendência realmente é esse mercado expandir, a gente observar cada vez mais consumidores menores entrando também nesse mercado. Mas atualmente, olhando para o cenário atual, a gente tem um requisito mínimo de 500 kW de demanda. Então, o consumidor ele tem que estar em média em alta tensão e possuir uma demanda contratada de 500 kW, ou acima disso, no caso, né, do mínimo 500 kW.
Mas o que a gente anda observando no mercado, né? Que muitas empresas que não possuem também essa demanda, é viável a migração para elas, como o Pedro disse antes. Uma empresa de 30 mil reais de fatura por mês, 20 mil reais. Então, a gente observa que essas empresas, muitas vezes, é viável a gente aumentar essa demanda dela para fazer essa migração para o mercado livre de energia. Então, conseguindo todos os outros benefícios e sendo viável economicamente para ela, isso é óbvio, né? Então, essa questão de qual empresa realmente, um perfil específico de uma empresa para migrar para o mercado livre. Claro, a gente tem o requisito mínimo de 500 de demanda, mas tudo isso gira em torno de perfil para perfil, depende do perfil de consumo, como que essa empresa trabalha. Então, é um caso que tem que ser realmente analisado de empresa para empresa. Legal. Até aproveitando Pode falar, Pedro. Não, beleza. Aproveitando o gancho, só para buscar a pergunta que o Rogério trouxe de novo, eu até fiquei devendo a outra resposta. Só para saber, está funcionando bem a internet agora? Estão conseguindo me escutar bem? Sim. Estamos te ouvindo bem. Tá, legal. O Rogério perguntou ali quanto à linha de financiamento para investimento nessa linha de energias renováveis, né? É importante a gente trazer aqui que o que acontece? Aqui, quando a gente está falando, a gente está olhando pelo lado do consumidor, né? Então, vamos trazer um exemplo aqui, né? Se a gente pegar um cliente nosso, a SCA, a Cinex aqui da cidade, por exemplo, como é que eles fazem, né? Eles não vão gerar a própria energia, eles vão encontrar num fornecedor, né, que está gerando energia renovável e vão contratar a energia deles. Então, pode ser uma energia, por exemplo, de um parque eólico lá do Nordeste, a gente pode utilizar, porque o sistema brasileiro é todo interligado, então a gente pode comprar a energia de lá, trazer para cá e utilizar, né? E negociar por esse preço, enfim, o que tiver mais competitivo, a gente pode aproveitar e fechar esse contrato. Em outro lado, a gente também tem um braço da Comerc que trabalha com a parte de geração, por exemplo, que daí acho que vai mais na linha que o Rogério trouxe, né, que ele perguntou. Então, é possível sim, né, tu tirar um projeto do papel, executar, construir um empreendimento, né, pelo Mercado Livre, por exemplo. Né? Então, é uma pergunta bem até fora do que a gente estava conversando, mas é legal. Antigamente, a gente só tinha os projetos de energia acontecendo por leilões, basicamente. Né? Então, era necessário o governo ir lá incentivar, né, fazer um leilão de energia de contratação para daí um parque eólico sair. Hoje em dia, essa realidade já está mudando um pouco e muitas medidas estão sendo tomadas para que o Mercado Livre possa incentivar, né, e as pessoas firmarem contratos. Então, o que acaba acontecendo em alguns casos, né, até de alguns grandes fornecedores, né, eles precisam dar garantia para um banco que eles vão conseguir gerar, vão conseguir tirar um projeto do papel. Então, eles vão lá e fecham contratos com alguns consumidores já, que têm interesse em comprar energia lá para 2022, 2023, por exemplo. Eles mostram, banco, eu já tenho aqui o pessoal da Cinex, por exemplo, eles querem comprar energia lá para frente. Tenho aqui também o pessoal da Fundapark, que também quer comprar. Né? Eles vão lá, mostram para o banco libera o dinheiro, eles tiram aquele empreendimento do papel, em 2, 3 anos está pronto, claro, depende da licença ambiental e tal, mas vamos botar em 2, 3 anos, e eles começam a fornecer para aquele consumidor. Então, os modelos de negócio têm modificado bastante, o Mercado Livre tem possibilitado muito mais tipos de negociação, não depende mais de um leilão acontecer para poder sair um projeto do papel. Tá? Acho que era só para trazer na linha do que o Rogério tinha perguntado ali. Legal, ótimo. Na verdade, só para a gente retomar um pouco o que a gente estava comentando antes, que a gente falava um pouco sobre os requisitos mínimos, que o Jefferson tinha começado a falar, eu acho que seria interessante se vocês pudessem passar uma ideia de economia, que é das empresas que já migraram, que já estão trabalhando. Não sei se vocês podem passar para nós esses dados. Claro, a gente vai passar uma ideia de uma média, né? Isso é muito importante, depende de cada tipo de consumidor. Né? O cara consome, o consumidor tem mais consumo na ponta, na fora ponta, a demanda é maior, é menor, vai depender do setor que ele está inserido também, mas assim, a gente pode dar em linhas gerais alguma coisa entre 10% a 30% de economia mensal na fatura que esse consumidor pode ter, né? Com uma simples troca do fornecedor dele de energia. Então, é um impacto muito grande, né? Quando a gente olha o investimento, é muito pequeno perto desse retorno, então isso é muito, muito interessante. E o que é legal e por que tem varia tanto essa questão do potencial de economia? Se a gente pegar o mercado ativo, a gente vai ter um valor meio que fixo, que vai aumentando cada vez que tem uma bandeira tarifária, né? Ele vai só incrementando. Só que, e travou, né? A RGE ela só muda essa tarifa uma vez no ano, senão eu vou ter uma conta muito parecida ao longo de um ano inteiro. Só que o Mercado Livre, ele está aqui. Cada dia ele tem uma cotação. A gente gosta de fazer uma analogia com o dólar, né? Como o mercado é completamente livre, depende de oferta, demanda, chuva, enfim, outras coisas também para gerar energia, mas ele está aqui todo dia, né, uma cotação diferente.
Então, o que é importante? No momento que a gente travar esse preço, que seja um momento oportuno, né? Que seja um momento onde eu esteja pagando muito mais barato do que eu pago para a RGE, por exemplo, né? E fazendo analogia com o dólar, então, que a gente estava falando que cada dia tem uma cotação, eu posso travar hoje a minha energia. E como está sobrando energia, digamos, né, a oferta está maior do que a demanda, a gente teria como comprar a dólar a menos de R$2 agora, né? Seria um momento muito oportuno para fazer essa contratação. Dólar não é talvez não seja um bom momento de comprar agora, mas a energia está num bom momento, né? Então eu poderia travar agora, que está com um momento interessante, e ter uma economia bem expressiva. Então vai depender muito do momento que esse consumidor for travar a energia e de como é que é o perfil de consumo dele, né? Legal. E a gente considerando, né, isso acho até importante a gente falar, considerando que se a gente fosse comprar energia de outro lugar, como é que fica a questão do relacionamento que a indústria tem com a RGE, por exemplo? Caso, se um dia eles fiquem sem energia, como é que vai funcionar? Legal, isso é um receio, isso é uma pergunta muito usual que acaba acontecendo, né? Vários consumidores, quando estão estudando essa questão da migração, perguntam como é que vai ser essa questão. E continua tudo igual, né? O mundo físico, ele continua 100% igual, porque continua sendo responsabilidade da RGE aqui na cidade, aqui nessa parte do estado, né? Trazer energia até nós. Então, se, por exemplo, faltar energia porque caiu um poste, porque caiu uma árvore em cima da rede, enfim, continua sendo responsabilidade da RGE. Então, a gente tem que entrar e acionar eles, né? A gente fala que no Mercado Livre, basicamente, o que muda é contratualmente, né? A gente vai contratualmente deixar de comprar energia da RGE para comprar energia de um outro fornecedor. Mas a responsabilidade de entregar continua sendo da distribuidora. Legal. E como é que a gente sabe se é possível ou não migrar? Legal, e vai junto o que a gente tinha comentado, né? Cada empresa vai depender, não é sempre que só porque tem os 500 kW ou não, a gente tem que analisar vários requisitos, né? E tem que fazer essa análise personalizada uma a uma, né? Então, tendo interesse, a gente está passando alguns números aqui, alguns nortes, alguns parâmetros, tendo interesse em analisar esse potencial de migração, entre em contato conosco, tanto comigo, com o Jefferson, né? Entre em contato com o nosso escritório, que a gente faz essa avaliação para cada um individual, e mostra se está com potencial ou não está, né? A gente gosta de ser muito transparente. Se não for o momento de migrar, a gente entender que não tem viabilidade, vai ser o primeiro a dizer, assim como se tiver, a gente vai mostrar, explicar ponto a ponto para deixar bem claro, né? Essa que é a ideia e esse que é o nosso trabalho, né? Legal, legal. Só pegando o gancho aqui, tem uma pergunta do Daniel. Pergunta não, na verdade ele fez uma afirmação aqui, falando que nem tudo realmente é custos, né? Que eles fizeram a migração, mas acabou tendo um aumento um pouco maior do que eles já tinham. O que vocês conseguem explicar um pouco sobre isso? Pô, é bem legal essa pergunta dele, porque vai bem em linha com o que o Jefferson ele tinha comentado lá atrás. Quando a gente... E daí a gente vai pedir licença para ir para um pouquinho mais técnico, né? O que acaba acontecendo? A gente vai ter sempre a distribuição e a energia, né? Que a gente falou, a distribuição continua sendo de encargo da RGE, né? E a energia a gente vai comprar do fornecedor. Só que existem tipos de energias diferentes, né, Daniel? Ali respondendo a tua pergunta. Existem tipos de energias diferentes. Tem energias que dão mais ou menos incentivo, dão mais ou menos desconto. É um pouquinho abstrato agora. Eu compro uma energia, então vamos pensar, eu vou comprar de um fornecedor, mas a minha conta da RGE vai vir com desconto, vai vir com incentivo. Por que tu ganha esse incentivo? Porque tu está consumindo energia renovável, né? E daí o governo te dá uma contrapartida, ela te dá um desconto, né? Ela vai te dar um desconto de 50% a 100%. E daí o que acontece? Pode ser que lá no caso do Daniel, por exemplo, ele comentou que eles aumentaram a demanda para poder migrar e agora está ficando caro manter os 500. Então o que a gente pode fazer num cenário desse? Pode ser avaliado, né? Naqueles meses onde está pesando muito esse custo fixo que tu está tendo dos 500 kW, a gente trocar a tua energia por uma energia que dá um incentivo maior, né, uma energia que dá 100% de desconto, para nesses meses tu ter esse desconto de 100% nessa fatura que está pesando no teu bolso. Essa dinâmica, ela chama swap de energia, uma troca de energia que acaba acontecendo. É bem técnico, é bem específico. A gente avalia isso todos os meses para os nossos clientes para fazer essa troca caso ela caiba, né, caso ela tenha um retorno financeiro. Então, Daniel, pode ser que isso faça sentido. A gente pode conversar e analisar no caso de vocês. De novo, é muito caso a caso. Não tem como dizer que vai dar para fazer no teu caso isso. A gente tem que sentar e analisar. Legal. Obrigado por responder a pergunta do Daniel. E já aproveitando, para as empresas que elas já estão no mercado livre de energia, né? Vocês estão observando algum tipo de oportunidade no momento que a gente está passando por hora?
Legal, Bruno. Como o Pedro até tinha comentado antes, né, essa questão dos preços de energia, eles variam muito conforme o dólar, toda a questão de oferta e demanda. Então, se a gente for analisar esse cenário atual que a gente está vivendo, né, as empresas acabaram reduzindo muito o consumo de energia nesses últimos meses, então a gente vai ter uma oferta muito alta e uma demanda muito baixa, abaixo do normal, no caso, né. Então, a gente observa que esses preços, sim, eles deram uma caída, a gente observa um bom momento, uma boa janela de contratação de energia para os próximos anos. Então, a gente até conversa muito com nossos clientes que não estão contratados ainda para os próximos anos, de fazer esse tipo de contratação, porque realmente é uma janela, é uma oportunidade muito boa, a gente está observando preços muito bons para a gente fazer essa contratação a longo prazo, né? Aproveitando o gancho ali, uma outra solução que a gente entende que cabe muito bem, né? Essa questão que o Daniel trouxe, né? Do swap, ela cabe e agora na pandemia ela ficou ainda mais chamou mais atenção ainda, ela foi mais viável ainda em alguns casos, né? E um outro ponto que daí também ligado, e de novo, a gente está indo numa parte um pouquinho mais técnica para os consumidores que já estão no mercado livre ali. Mas a gente tem esse desconto. O que acontece? Como é que esse desconto acontece? Por que tem descontos de 50% a 100%? Se eu comprar de um parque eólico e toda essa energia vier do parque eólico mesmo, eu vou ganhar 50% de desconto. Se eu comprar de uma usina biogás, que nem a gente atende aqui alguns consumidores desse tipo de tecnologia, eu vou ganhar 100% de desconto, porque é uma tecnologia que é considerada um pouco mais difícil de ser gerada. Então, eu ganho um desconto um pouco maior. Só que vamos supor que não ventou o suficiente nesse parque eólico. É um exemplo, tá? Não é exatamente assim, mas é para exemplificar. Então, não ventou o suficiente nesse parque eólico e o teu fornecedor não conseguiu entregar toda a energia do parque eólico. Ele teve que entregar um pouco do parque eólico e um pouco de outra fonte. E dessa forma, ele não vai te dar todo aquele desconto que ele prometeu. Então, em vez de ser 50% de desconto, ele vai te entregar 48%, 45%, né? Só que, por contrato, é obrigado a te entregar o que ele prometeu, né? Então, a gente tem que bater na porta do fornecedor e dizer, cara, é o seguinte, tá faltando desconto aqui, eu preciso de um ressarcimento disso. Então, uma outra ação pode ter para quem já está no Mercado Livre é a ação de retusde, né? Ressarcimento da TUSD. A gente entrar em contato com eles de forma ativa para pedir esse desconto de volta. E aconteceu até bem frequentemente nesses últimos meses em função da pandemia, né? Então é algo que a gente tem que estar de olho aberto, porque tem acontecido, a gente tem como ser ressarcido, não por completo, né? Vai depender de cada contrato, enfim, mas é algo que sempre traz um a mais para o consumidor que a gente tem que estar olhando. Então, essa questão do swap, essa questão de momento de contratação, essa questão da retuge, são momentos excelentes para a gente estar olhando agora. Legal. Na verdade, isso que tu comentou do swap, do retuge, seria mais ou menos, então, o processo de contratação da energia? Isso aí é o que a gente faz depois, que já está, digamos, que a gente já contratou, no caso, né? É algo que a gente tem que acompanhar ali. Mas a questão do swap ali que a gente falou é uma troca de energia que a gente vai ter. A gente vai comprar um contrato longo, dizer, vamos trazer um outro exemplo aqui, né? Para a Cinex faz mais sentido eles contratarem a energia de um parque eólico lá no Nordeste, vamos supor, né? E fez sentido o ano inteiro ser do parque eólico. Mas, por algum motivo, em algum mês específico, faz mais sentido a gente contratar a energia de um parque a biogás. Daí, naquele mês, a gente consegue trocar. Então, é uma contratação que vai mexendo um pontinho. E eu acho que o Jefferson podia comentar como é que a gente faz essa questão do processo de cotação, né, de contratação. Acho que pode fazer sentido, porque agora é um bom momento para fazer isso, né? Perfeito, Pedro. Até comentando, né, a gente desenha, como a gente realiza esse processo de contratação, né? Primeiro a gente desenha com o nosso cliente toda uma estratégia de contratação, visando tanto o histórico de consumo, o perfil histórico dele de consumo, e também a questão de previsão em relação ao consumo para os próximos anos, para entender realmente se vai ter um aumento de consumo, se vai diminuir o consumo, como é que está a previsão dele em relação a isso. E a partir disso, daí, como o Pedro comentou, a gente vai ao mercado para fazer essa contratação a longo prazo. Então, a gente pega essa estratégia de contratação e, vamos dizer, a gente joga ela para o mercado para receber propostas de diversos fornecedores, né? São todos fornecedores que passam por uma análise de crédito, então são fornecedores de primeira linha, e a partir disso a gente recebe todas essas propostas e mostra para o nosso cliente, para a empresa que a gente está fazendo o processo de cotação, todas essas propostas, né? O intuito realmente é a gente entregar todas as oportunidades que a gente está observando no mercado e todas as condições, e a partir disso daí, a gente sempre comenta, né? O cliente sempre tem a caneta na mão, né? Então, a última decisão é a decisão dele ali. A gente entrega as opções, entrega as alternativas e ele toma a decisão final ali, né?
e a partir disso, como o Pedro disse, a gente contrata uma energia a longo prazo, a melhor energia para ele a longo prazo, e mês a mês a gente faz o ajuste, como o Pedro comentou ali, como um swap, mas nesse sentido, a gente faz acompanhamento mensal também. Então, basicamente, é esse método que a gente faz o processo de contratação. Legal. Como a gente acabou respondendo algumas perguntas ao decorrer da nossa conversa aqui do bate-papo, a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, vamos trocando mais um pouco de ideia aqui. Como é que hoje vocês fazem essa questão do monitoramento dessas informações de consumo e demanda, que para otimizar o custo da empresa, tem alguma uma formatação ideal que vocês fazem? Como é que é? Legal, a ideia é a gente ser cada vez mais ativo nessa gestão de energia, né? Se a gente olhar hoje como é na nossa casa, como é a maior parte dos comércios ainda, né? A gestão ela é mínima, chega a conta e paga, né? Basicamente não tem gestão sobre o ativo. Então a ideia, nesse primeiro momento, foi a gente conseguir contratar e negociar essa questão da contratação de energia, mas a gente entendeu que a gente tinha que dar um passo a mais e estar mais próximo ainda, né? Então, para os nossos consumidores, a gente coloca uma medição, né? Digamos, ela fica medindo o tempo inteiro, uma telemetria que a gente chama, fica uma medição remota lá, para a gente ter acesso instantâneo de como é que está consumo, como é que está a demanda, fator de potência dos consumidores em tempo real, para a gente poder tomar uma ação também e fazer algumas sugestões, né? Além disso, todo o monitoramento é feito por uma plataforma nossa de desenvolvimento próprio também, o PowerView, né? Onde o consumidor consegue acompanhar esses dados. E a gente também, né? A gente, daqui do escritório, a gente consegue enxergar isso. Então, a gente começa a tomar ação antes mesmo dela acontecer. Então, em vez de esperar a multa chegar, né? Por que a gente não seta um alarme lá para acionar o alarme um pouquinho antes da multa acontecer e a gente já avisar o consumidor, cara, cuidado, não vamos deixar isso acontecer para não chegar ao final do mês e ser de novo, né? Chegou a conta paga. Não, vamos tomar um passo antes para evitar esse tipo de situação, né? Legal. E tem algum tempo mínimo de contratação da energia para o Mercado Livre? Tem que ter, como é que é? O contrato é longo? Como é que funciona? Essa questão da contratação, como o próprio nome já diz, é o mercado livre de energia. Então, a gente consegue negociar livremente, tanto a questão de período, se eu quiser contratar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, tudo isso é possível dentro do mercado. Então, ele é bem livre em relação a essa negociação de condições e tudo mais. Então, não existe um período mínimo, vamos dizer, para a contratação de energia. Então, é um mercado, ele, como o próprio nome já diz, né, ele é bem livre nessa questão de negociação. Então, é tudo uma questão de estratégia de empresa, como que ela quer trabalhar nesse mercado nos próximos anos, para a gente alinhar isso e desenhar a melhor estratégia possível. Eu acho que é importante trazer assim, a gente quer contratar, o mínimo, digamos, é 1 mês, né? Eu quero comprar energia para 1 mês. Mas assim, o máximo também ele é infinito, né? Ele vai embora. E casa muito a gente pensar junto, né? A gente tem uma recomendação que a gente dá para a nossa carteira de clientes até quando contratar. Por que não ir até 2031, 2035, né? Existe a possibilidade, né? Só que imagina, tanta coisa pode acontecer, né? Tanto tipo de energia de novas tecnologias podem entrar e como isso não pode impactar no preço. Porque agora a gente está no mercado livre, né? De novo, é que nem comprar dólar, né? A gente pode já comprar uma viagem, mas talvez a gente erre alguma coisa, né? Então a gente tem que estar muito seguro do que a gente vai fazer e ser o mais assertivo possível, né? E de novo, a gente está no momento onde a energia está como se o dólar estivesse abaixo de R$2. Então é algo muito para ser aproveitado, né? Queria eu poder comprar também a R$2 de novo, né? É verdade. Eu vou ter aqui uma pergunta, Ana Paula fez mais uma pergunta, pedindo essa plataforma própria que monitora. Isso, Ana. A gente desenvolveu a plataforma, né? Um dos braços da Comer, que é a Doc88, uma empresa de tecnologia, que desenvolveu dentro de casa essa questão. Então, a gente conseguiu automatizar muitos processos internos nossos também de balanço dos consumidores, assim como os consumidores têm acesso, né? Então, ali vai ter essas questões que a gente falou ao vivo, digamos, de consumo, né? A gente consegue ver todo o histórico, então consegue ver desde que o consumidor migrou, qual que é cada um dos custos dele, onde é que está pesando mais, para oportunizar aquela questão do swap que a gente falou. Planejamento orçamentário também, a plataforma gera isso com muita facilidade. Então, para as empresas que normalmente lá no final do ano pensam como é que vai ser o próximo ano, insere lá quanto deve produzir nos próximos meses. A plataforma já gera um relatório dizendo, tanto vai para distribuição, tanto vai para energia, tanto vai para encargos, e vocês recebem isso, né? Então, ajuda bastante no controle, na gestão de outros ativos, não só de energia, essa plataforma que a gente acabou desenvolvendo. Chama PowerView, o nome da plataforma. Legal, show de bola.
E aproveitando, vou dar um exemplo aqui, imaginando que na minha indústria a gente já tem energia solar, tá? Mas e a nossa demanda é de 500 quilowatts, por exemplo. É possível a gente migrar para o Mercado Livre? Vou falar por aqui, achei que estava travando um pouquinho, mas vamos lá. É possível sim, né? Essa é a primeira resposta. E a gente entende sim que as soluções são complementares, tá? A ideia é a gente entender como é que elas casam da melhor maneira possível. Que nem tinham comentado ali anteriormente no chat ali, às vezes a empresa ela não tem só a ideia de economia, né? Ela quer ter uma questão sustentável também. Então a gente tem que encontrar onde é que isso casa da melhor maneira possível. E a gente tem várias possibilidades, né? O consumidor ele pode gerar energia solar a mais para vender no Mercado Livre, se ele quiser. Ele pode gerar de uma maneira que ele nunca exporte energia para a rede, ou seja, ele está sempre produzindo, consumindo, produzindo, consumindo. Mas sim, existe a possibilidade dele injetar na rede e vender essa energia. Quando a gente olha para o mercado cativo, quando a gente olha para a geração distribuída, que é onde a maior parte dos consumidores de energia solar estão hoje, teoricamente, eles não podem vender a energia, eles só podem tomar crédito. Então, eles geram no verão muito para consumir no inverno, por exemplo, né? Até algumas empresas acabam fazendo algumas questões de venda, mas isso não é regulamentado ainda, né? No Mercado Livre, sim, é possível vender energia, reais por megawatt-hora, reais por quilowatt-hora, isso é permitido e é possível ser feito, né? Então, a gente consegue casar essas soluções, sim, inclusive a gente tem alguns consumidores que fazem isso. E como curiosidade, não só com energia solar, a gente tem consumidores, por exemplo, que tem sobra de madeira no processo. Sobra, né, farelo, enfim, eles acabam gerando energia e daí botam no processo energia, vendem o que sobra. A mesma coisa com cavaco, mesma coisa com restos de produção, né? A gente tem alguns clientes aí que tem essa situação, que daí a gente fala que é uma cogeração, né? Então é possível sim, não só com energia solar, com diversas possibilidades. De novo, que nem o Jefferson falou, um mercado completamente livre, né? Então a gente tem muitas possibilidades mesmo. Legal, show de bola. Então, muito bem, pessoal. Acho que aproveitando, a última pergunta que eu vou fazer para vocês: como é que o pessoal que está nos assistindo consegue o contato de vocês para dar sequência e, quem sabe, estar utilizando também o Mercado Livre de Energia e estar contratando com vocês? Vou comentar aqui, vamos lá. Legal, a gente tem o escritório aqui em Bento Gonçalves, né? Bacana, acho que seria... Bruno, a gente pode passar o contato pelo nosso telefone, e-mail, tranquilo? Pode sim. Legal, então a gente pode... você pode entrar em contato conosco por e-mail ou pelo telefone, né? O meu e-mail, meu nome está aqui embaixo, é pedro.melo, com 2 L's, @comerc.com.br. Comerc é comércio até o C, só, né? Comerc, C mudo. Ou pelo meu telefone, né? O 54 99 666 0934. Eu vou escrever no chat aqui, não sei se eu consigo. Eu ia perguntar isso. Tu pode escrever ali, se tu quiser qualquer coisa, eu também posso escrever aqui para vocês, mas a gente pode botar os contatos, interesse, poder contatar vocês e falar direto com vocês aí. Legal, a gente vai ter o maior prazer de atender e verificar essa possibilidade do Mercado Livre, verificar outras possibilidades, né? Enfim, isso é muito bacana e é um momento, de novo, muito oportuno para fazer isso. A Ana está extremamente ativa ali, acabou escrevendo no meu telefone. Muito obrigado. Show de bola. Pessoal, vou deixar vocês com as últimas palavras, a gente já está estourando o nosso horário aqui. Em nome do SIC, agradecer a oportunidade pelo bate-papo com vocês. Eu acho que é um tema super relevante e atual no momento que a gente poderia estar trazendo. Eu acho que foi bem bacana, muita troca de informação, e eu acho que todo mundo que assistiu aí gostou bastante. A gente pode ver pelos comentários também. Então, por favor, podem fazer a conclusão aí. Eu acho que a gente só tem a agradecer, primeiramente, essa oportunidade, né, de vir aqui bater esse papo aqui com vocês. E a gente espera que a gente trouxe informações aí relevantes que consiga agregar também ao conhecimento de vocês e agregar dentro da empresa de vocês, né? O intuito realmente é trazer soluções, informações com o intuito dessa questão de redução de energia, né? Então, a gente só tem a agradecer essa oportunidade e a gente se coloca também à completa disposição aí para conversar mais sobre assuntos depois do webinário também, enfim, a gente fica à completa disposição. Legal, a gente agradece bastante esse convite do SIC, é um momento muito bacana, a gente realmente espera ter ter colaborado com conteúdos que sejam úteis para as empresas, né? A ideia foi realmente essa, falar de outras possibilidades, não só do Mercado Livre, para tentar realmente agregar valor, né, para todo mundo
né? Acho que essa que é a ideia. O momento que a gente está agora, é muito importante todo mundo pensar e inovar em outras possibilidades, né, para redução de custos, enfim, e estar fazendo diferente. Um outro pensamento que eu gostaria de fechar, assim como a gente começou com uma reflexão, acho que é legal trazer, a gente trouxe diversas opções, né, nesse momento. E várias delas cabem em diferentes empresas, né? E a opção da gente continuar parado, continuar no mercado cativo, digamos, ou continuar sem uma eficiência energética, continuar sem uma energia solar, também é uma opção, né? A gente opta por ficar parado e opta por continuar pagando caro. Então, como é importante a gente tomar uma ação nisso, né? Pelo menos estudar, a gente se coloca inteira à disposição, a gente já passou os contatos, né? Para poder ajudar vocês a entender o que pode ser feito nesse momento. Então, acho que é isso. Muito obrigado novamente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Siki. Muito obrigado aqui por tudo. Show de bola. Pessoal, novamente agradeço vocês por essa troca aí de informação e bate-papo. Como estão contados aí, o pessoal pode ficar à vontade. Desejar uma boa semana a todos e obrigado por estarem conosco nessa segunda-feira. Tá bom, galera? Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.